Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios capítulo 8. Efésios 5. Não tem Efésios 8, tá? Pegadinho. Efésios capítulo 5, do versículo 8 até o versículo 14. Amém? Efésios capítulo 5, do verso 8 ao 14. A palavra do Senhor Deus diz assim: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-na à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra lida, que é tão maravilhosa, que é tão dinâmica, e que, ó Deus, nós queremos ouvir nessa noite o recado para o nosso coração. Oro por mim, para que eu possa ser o mensageiro do Senhor, que tudo que eu falar, Deus, não seja a minha vontade, mas da tua vontade. Oro pelos meus irmãos que estão dando atenção à tua palavra, que o coração deles, Deus, esteja disposto e atento a ouvir a tua voz. É o que clamamos, oramos, em nome de Jesus. Hoje eu quero falar para vocês sobre das trevas para a luz. O dualismo entre trevas e luz é muito usada nas Escrituras, e ela representa por várias vezes na Escritura o mal e o bem, o mal e o bom, o certo e o errado, e o que é de Deus e o que é do diabo. Então, se a gente for falar de trevas e luz, nós vamos dizer: a luz representa o bem, as trevas representam o mal. A luz representa o que é bom, as trevas representam o que é mal. A luz representa o que é certo, as trevas representam o que é errado. A luz representa o que vem de Deus, e as trevas representam o que vem do diabo. Você vai ver isso várias vezes, esse dualismo, durante todas as Escrituras. E num dos textos que eu acho que mais menciona isso, que é interessante a respeito da luz e das trevas, é um texto que fala do Messias, quando ele vai começar o ministério de Jesus. Está em Mateus capítulo 4, versículo 16, e diz: o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Então, por duas vezes é falado trevas, e por duas vezes é falado luz. O povo que vivia nas trevas, escuridão, viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, ou seja, trevas, raiou uma luz. Esse é o primeiro versículo citado sobre o ministério de Jesus.
Logo depois que ele começa a pregar, assim, na Galiléia, após ele ser batizado, ser cheio do Espírito, ser levado ao deserto e ser tentado, ele volta e começa o seu ministério. E lá no capítulo 4 de Mateus, versículo 16, está citado esse verso do início do ministério. Agora é Paulo quem vai fazer o uso desse dualismo. Ele vai tentar mostrar e orientar o povo do Senhor como esse povo deve servir ao Senhor em Éfeso. E então ele empresta esse dualismo para tentar esclarecer para mim e para você, para os ouvintes os primeiros ouvintes lá em Éfeso, o que era sair das trevas e ir para a luz. O que é viver na luz e, na verdade, não só viver na luz, mas ele usa o termo que nós somos a luz. E o que é deixar de ser trevas e viver nas trevas, que é a palavra usada pelo apóstolo Paulo no capítulo 8, quando ele diz, no versículo 8, quando ele diz: vocês eram trevas. Não é que vocês estavam nas trevas, não é que vocês viviam no meio das trevas, não é que as trevas eram os outros, mas vocês eram trevas. Ou seja, todo aquele que não conhece Cristo Jesus e não rendeu a sua vida ao Senhor Jesus, ele é treva. Ele não só vive nas trevas, como ele é treva, o seu ser. E aí Paulo vai continuar dizendo: mas agora vocês são luz própria, certo? Vocês são luz do Senhor. Mudou agora a identidade, porque mudou o ser. Nós não somos mais treva, agora nós somos luz. E somos luz não por causa de nós, mas por causa de Jesus. Então, no primeiro momento, eu queria que você visse comigo que há um chamado de Deus para mim e para você. E o chamado de Deus para nós é para nós vivermos na luz. Amém? Fala para o seu irmão aí do lado para ele não dormir. Vive na luz, irmão. Do versículo 8 ao 10, nós vamos ver essa característica da palavra de Deus quando diz que eu e você devemos viver na luz. Jesus certa vez chamou seus discípulos para uma conversa, lá em Mateus capítulo 5. Vamos ver o que Jesus disse para eles? Mateus capítulo 5, versículo 14 ao 16. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-o num lugar apropriado, e assim ilumina a todos que estão em casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. No primeiro momento, Jesus está conversando com os discípulos. Acabou o momento de convidá-los para andar com eles, e agora Jesus já o orienta dizendo: vocês são a luz do mundo. E é notória a aplicação deste texto aos 12. A ideia de Jesus é que a vida dele seria para glorificar a Deus diante dos homens. O objetivo de Jesus era: vocês vão andar comigo e tudo que vocês fizerem vai engrandecer o nome do Senhor. Ou seja, então, o desejo de Jesus era que estes homens, esses 12, servissem de um referencial para aqueles outros homens que não andavam na luz. O objetivo de Jesus com a igreja, irmão, é a mesma coisa.
O Senhor deixou a igreja para que a igreja fosse um referencial para os outros. E quando eu estou falando de igreja, eu estou falando de quem? De nós, é muito de mim. Quando eu falo igreja, eu não estou falando esse tempo. Quando eu falo igreja, eu não estou dizendo a nossa denominação. Quando eu falo igreja, eu não estou dizendo que é a igreja universal de Cristo Jesus, aquela universal não a do reino de Deus, viu? A universal é aquela que ninguém vê, aquela que é composta por todos os homens de toda a face da terra, que um dia disseram: eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus Cristo e o sirvo de todo o coração. Eu estou dizendo que a igreja que Jesus está agora colocando para ser um referencial aos outros, é você, sou eu. É você que é referencial aonde você mora. É você que é referencial de um bom vizinho. É você que é referencial de um bom filho. Somos nós. O melhor filho deve ser aquele que conhece a Cristo. Quantas vezes nós temos mães que têm filhos crentes e filhos descrentes? Vamos usar aqui o que Paulo está ensinando para nós: filhos trevas e filho luz. Você conhece alguém assim? Você conhece alguma mãe que tem filhos treva e luz? O melhor filho dela tem que ser a luz. Agora a pergunta: será que é? Será que nós que conhecemos a Cristo somos melhores filhos do que aqueles que não conhecem a Cristo? Será que nós, como filhos, amamos mais os nossos pais do que aqueles que não conhecem? É importante entender que Deus nos colocou para sermos referência. A luz se acende para que todo mundo enxergue, veja. Quando você chega na sua casa e está tudo escuro, a primeira coisa que você faz é o quê? Depois de abrir a porta, claro. Você vai no interruptor, não vai? E não é triste quando você bate no interruptor, fica tudo escuro do mesmo jeito? A sua esperança era: eu toco no interruptor, como acontece todos os dias, e plim, a luz está ali. As pessoas podem se guiar agora porque a luz está ali. Será que nós, como igreja, entendemos que Deus nos deixou para sermos exemplos, para que as pessoas consigam se guiar através de nós? Através de nós. Como filhos, os nossos pais precisam olhar para nós como os melhores filhos. Como vizinhos, os vizinhos devem olhar para nós como o melhor vizinho. Como o colega de emprego, os seus colegas devem olhar para você como o melhor colega. Em todas as áreas. Se você é chefe na sua área, você tem que ser o melhor chefe. Se você é empresário, você tem que ser o melhor empresário. Todas as áreas da sua vida, você foi chamado pelo Senhor para se tornar uma referência. Eu preciso ser o melhor pai do que o pai não crente. Eu preciso ser o melhor irmão do que o irmão não crente. A minha filha tem que dar um bom testemunho de mim para os outros, dizendo: esse meu pai é alguém que é referência para mim. Você já pensou se essa Mara chega aqui e olha para vocês e diz: meu pai não presta, meu pai não vale nada, meu pai é isso, meu pai é aquilo?
Qual é a referência que eu vou ter para dar a vocês como pastor, se eu não sou uma referência para minha filha dentro da minha casa? Agora, você já pensou, você como luz do mundo, você foi colocado para ser referência. Por isso Paulo está dizendo: vivam como quem vive na luz. Vocês são luz no Senhor. Toda tragédia, todo pecado, toda imundícia que nós fazemos, nós estamos deixando de ser referência. Pelo contrário, nós estamos sendo uma má referência. Por isso Paulo diz: não faça isso. Você agora foi chamado para ser alguém que vive na luz do Senhor. Talvez você possa estar dizendo: como é que faz isso, pastor? Paulo usa o mesmo termo em Romanos capítulo 13. Queria que você abrisse comigo do versículo 11 ao versículo 14. Romanos 13, do verso 11 ao 14. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos do quê? Da armadura da luz. De novo, dualismo: trevas, luz. Aí ele vai dizer como? Comportemo-nos com decência, como age a luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo, e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Mais uma vez Paulo está dizendo na nossa luta. Agora em Romanos está claro, ele está orientando aqueles irmãos para servirem ao Senhor. Servirem como? De uma maneira que possam testemunhar como luz aos perdidos. Como é que alguém pode testemunhar de luz aos perdidos se continua na prática das trevas? Não tem como. Por isso Paulo diz: esqueçam as obras das trevas, esqueçam as orgias, as bebedeiras, a imoralidade sexual, a depravação. Esqueçam isso, deixem de lado toda desavença, deixem de lado toda inveja. Por quê? Porque vocês foram chamados para viver na luz, como um referencial para este mundo. Se este mundo tem uma referência boa, irmão, somos nós, a igreja de Jesus. É por isso que quando tem um escândalo na igreja, todo mundo aponta. Sabe por que eles apontam? Porque eles estão olhando para a igreja como uma referência. E se a igreja já não é referência, Deus nos livre desse mundo. Paulo continua orientando os irmãos, e ele diz: olha, vocês que agora são luz, vocês vão gerar o fruto da luz. Lembra que Jesus falou? Você não pode procurar água doce em fonte amarga. Você não pode procurar
uma jaca num pé de figo. Você não pode procurar o fruto bom numa árvore ruim. Não existe. Você precisa procurar onde tem uma árvore frutífera. E agora Paulo vai dizer que nós somos esta árvore. Versículo 9 ele diz: pois o fruto da luz. Quem é luz no versículo 8? Quem é luz no versículo 8? Diga eu. O Paulo está falando, vocês são luz do Senhor. Agora no versículo 9 ele vai dizer: o fruto da luz. Que luz? A mesma luz do versículo 8. Eu e você. Qual é o nosso fruto? Bondade, justiça e verdade. Qual é a maneira de viver agora alguém que é luz, que deixou de ser treva, que largou a orgia, que largou a bebedeira, que largou as práticas daquele mundo, que largou tudo isso? Qual é a maneira de viver agora dessa pessoa que é luz? Nós somos agora ministros da bondade. Nós somos pessoas boas. Sou eu quem falo. 4:32, um versículo acima aí do capítulo 5. Sejam bondosos. Vamos lembrar o que Paulo está falando no versículo 32, lendo o capítulo 5, versículo 1. Portanto, sejam imitadores de Deus. Sabe por que o fruto da luz é ser bondoso? Porque essa luz é do Senhor que está na nossa vida. E o Senhor é o tempo todo? Ou você cantou da boca para fora? Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Por que Deus é bom o tempo todo? Porque a essência dele é ser bom. A Bíblia diz que não há treva nenhuma no Senhor. Nele não há malignidade. Em Deus não há nenhum tipo de pecado. Em Deus não há nenhuma impureza. Em Deus não há nenhum defeito. E agora Ele nos convida a sermos estes homens e mulheres que são frutos, que dão fruto, porque são luz. E o primeiro fruto é: nós temos que ser bondosos. Lembremos que precisamos ser bons como Deus é bom. A nossa referência de bondade não é o humano. A nossa referência de bondade não é ninguém que vive de carne e osso. A nossa referência de bondade é o Senhor Deus Todo-Poderoso. É a bondade dele que nós temos que imitar, não a bondade do outro. Nós também não podemos competir dizendo: pastor, eu não sou muito bom, mas eu sou melhor que aquele. Deus não está pedindo para você ser melhor que aquele. Deus está pedindo para você ser igual a ele. A sua bondade não pode estar gerada no nível humano. A sua bondade tem que ser gerada como fruto do Senhor. E a bondade do Senhor, ela é suprema. Paulo diz também que o outro fruto é justiça. Queridos irmãos, ninguém conhece a justiça de Deus senão a igreja, senão nós. Nós conhecemos a justiça de Deus. Nós somos frutos da justiça de Deus. Se nós hoje amamos ao Senhor e andamos no Senhor, é porque a justiça dele nos alcançou em Cristo Jesus. Se Deus olhasse para cada um de nós hoje e buscasse em nós a nossa própria justiça, sabe o que aconteceria conosco? Seríamos perdidos, fulminados, porque não há justiça em nós. Mas a justiça que há em nós é a justiça de Cristo.
Vamos ler um versículo que eu gosto muito, Romanos capítulo 5, versículo 1. Olha o que diz Romanos 5:1: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 2: por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Quem que conhece a justiça de Deus? Nós. Por isso existe Romanos 8:1, para nos fazer entender isso. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Versículo 2: por que não há mais condenação? Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Quem conhece a justiça de Deus? Nós. Somos nós que conhecemos. Nós recebemos a justiça e, portanto, não podemos negligenciar a justiça na hora de vivermos a nossa vida neste mundo. É isso que Paulo está dizendo. O fruto de vocês agora é por causa da justiça, porque vocês são luz, e quem é luz vive a justiça de Deus. Versículo 11 de Filipenses capítulo 1 diz assim: cheios do fruto da justiça, fruto que por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Frutos de justiça, não nossos, frutos de justiça por causa do nosso Senhor Jesus Cristo, e é essa justiça que nós recebemos, que nós precisamos viver nela, andar nela, proclamar essa justiça. Hebreus capítulo 12, versículo 11: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto do quê? De justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Hebreus 12, 11. No primeiro momento ninguém gosta da disciplina, mas muitas vezes Deus nos disciplina para que apareça o fruto de justiça na nossa vida. Lembre-se, você é luz. Deus te colocou como luz neste mundo, para que outros possam ser guiados por meio de você. Terceiro fruto é verdade. Irmão, Cristo se apresentou dizendo: eu sou. Em algumas vezes ele se apresentou dizendo: eu sou. Em uma delas ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quando Cristo diz que Ele é a verdade, essa verdade deve ser também a nossa marca. Por que Jesus estava dizendo que Ele era a verdade? Porque Ele disse que não havia um outro meio de se chegar a Deus. Ele estava dizendo que aquela verdade era de suma importância para a vida de todo homem. Não existe uma segunda e terceira verdade. A verdade é uma só. Por isso Jesus, quando teve uma conversa com os fariseus, ele foi muito duro em um dos seus discursos, chamando eles de filhos do diabo, que é o pai da mentira. Ele disse: vocês são mentirosos, vocês seguem o pai de vocês. E nesse mesmo discurso, Jesus, ele
faz referência à verdade, quando ele diz no versículo 32 de João 8: e conhecerão a verdade, e essa verdade vai libertar vocês. Queridos, nós somos convidados, chamados por Deus, para proclamar a verdade do Senhor, para andar na verdade do Senhor. Paulo, 2 vezes nessa mesma carta de Efésios, vai se referir à verdade como sendo a verdade do Evangelho. No capítulo 4, versículo 14 e 15, ele diz: o propósito é que vocês não sejam mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e espertezas de homens que induzem ao erro. Ele não quer que nós sejamos assim. Ele quer o quê? Antes, seguindo a verdade, artigo definido, seguindo a... não é uma verdade, é a verdade. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. A primeira verdade que precisa pulsar nos nossos corações e na nossa vida é a realidade que temos, a certeza e convicção, irmão, de que a Bíblia que nós lemos é a única verdade dada por Deus. Você crê nisso? Porque senão você corre o risco de hoje estar aqui e amanhã estar sentado lá na frente de um batuque de Umbanda. Se você não entendeu ainda que a única verdade é Jesus, você corre o risco de sábado de aleluia chutar o Judas na rua. Se você não entendeu que Jesus é a única verdade para a tua vida, você corre o risco de ir para o inferno, porque não há um outro Salvador. Se você não entendeu ainda que a única verdade é essa, você não vai ter coragem de morrer por ela, se um dia fizerem com você como estão fazendo com os cristãos no Iraque. Você abre mão rapidinho dela. A primeira verdade que nós, como luz do Senhor, amamos, ou pelo menos devemos amar, é o Evangelho. Devemos lutar pelo Evangelho. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz: lute pela fé evangélica. Lute. Não fica aí dormindo igual o Vinícius. Luta. Porque se você não lutar por essa verdade, o que parece que você não está muito interessada nela. Você não acredita muito nela. Você acredita até um pouco. A outra verdade que o apóstolo Paulo fala também em Efésios, está no capítulo 4, versículo 25, é a verdade de comportamento. Minha e sua, amantes da verdade. Capítulo 4, versículo 25 diz: portanto, cada um deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Ontem eu fiz uma brincadeira com os adolescentes lá na face, no culto. Eu escrevi várias perguntas para descontrair. E aí chamei os corajosos que gostariam de vir à frente pegar uma perguntinha. Vários foram na frente. Depois eu descobri que alguns não foram muito corajosos, porque eles não quiseram voltar para responder a pergunta. Mas uma das perguntas que coloquei lá no papelzinho era assim: se você soubesse que existe um detector de mentiras manual, que você possa pôr no bolso, esse detector de mentira, qualquer mentira ele dispara. A pergunta é: você compraria e usaria no bolso? A menina que foi à frente falou assim: eu não compraria, eu não usaria, porque eu sou pecadora, né? E saiu.
Quantos de nós aqui teremos coragem de comprar um detector de mentira? Não fale mentira. Abandone a mentira. Falem a verdade. Digam a verdade. Coisa mais preciosa que nós temos é sermos um povo da verdade. A verdade do Evangelho está nas nossas mãos. A única revelação verdadeira de Deus está conosco. E quando o nosso comportamento lá fora, ou aqui dentro, em qualquer lugar, é de um mentiroso, nós estamos contrários à vontade de Deus para as nossas vidas. Vivam como luz. Amém? No segundo momento, versículo 11 até o versículo 13, Paulo vai dizer: não vivam como trevas. Lembra o dualismo? Ele está dizendo: vivam como luz, não vivam como trevas. Se a gente for pensar aqui, Paulo já anunciou alguns versículos acima tudo aquilo que é viver na treva. Paulo já mencionou várias práticas, mas agora ele novamente faz referência sobre abandonar essa maneira de viver. Paulo está insistindo com os efésios: abandonem a prática, deixem, parem de mentir, parem de fazer isso, não pensem. Há coisas que fazem aí no meio de vós aí, que vocês conhecem, que vocês não devem nem sequer pronunciar o que eles fazem. Olha como vivem. Nós vimos aqui um texto de Romanos. Como que eles estão vivendo? Eles estão vivendo na orgia, na bebedeira, nessa vida promíscua, na imoralidade sexual, na injustiça, amando mais este mundo. Tiago fala: os homens são mais amigos dos prazeres do mundo do que amigos de Deus. E agora Paulo está de novo orientando essa igreja: livre-se disso. Não podemos dar ocasião, irmãos, para que a tentação nos leve a viver como vivíamos antes de conhecer a Cristo. Não podemos. Muitas vezes nós estamos vivendo com Jesus, mas estamos de olho de novo na nossa vida passada. Nós queremos agora fazer alguns acertos na nossa fé, e nós começamos devagarzinho. Nós rompemos com a vida passada e de repente a gente começa a olhar para lá e dizer: não é tão proibido assim. Não é tão proibido. O casal, o jovem está namorando e ele sabe que ele precisa manter-se puro até o casamento, que é a orientação do Senhor. Ele não pode ter relação sexual antes do casamento. Aí diz: ah, mas umas pegadinhas mais fortes não tem problema. Pode rolar sexo, mas o resto está liberado. Não está liberado. Está liberado. Quantas pessoas que vieram do mundo e eram beberrões, amavam a bebida, passavam a noite na cachaça. Aí agora eles dizem: mas não é tão errado tomar uma só para abrir o apetite, pastor, e uma para fechar o apetite. E aí toma uma outra para reabrir de novo. E ele vai. Não faz mal, não é tão errado, não é pecado. Qual o problema? É só uma latinha por hora. E aí volta de novo, volta os velhos hábitos. Não tem problema. Eu amo a minha esposa, eu gosto muito da minha esposa, mas não tem problema eu dar umas cantadinhas nas manhãs das menininhas por fora. Só cantar, não vou fazer nada. Vivemos diante de Deus e queremos, da mesma maneira,
viver como se fosse das trevas. Paulo é tão duro com isso que ele diz: vocês não só devem não viver mais nas trevas, como ele diz no versículo 12, quando ele fala que nós devemos não só viver, mas também, no versículo 11, ele diz: vocês não devem participar das trevas, mas antes vocês devem denunciar, expor à luz. Queridos irmãos, além de não praticar, nós temos que ser do contra. Além de eu não dançar funk, eu rebento funk. Eu falo que é uma música do quinto dos infernos. Foi feito na maior organização de capeta que existe nesse planeta. Eu achava que a lambada na minha época era coisa horrível. Mas depois que eu conheci o funk, lambada é valsa, amigo. E não vem falar que tem... pastor, mas tem funk gospel. Na onde, gente? Quem que desce no chão gospel, gente? E eu denuncio, quer gostem, quer não gostem. E eu desço pau em político ladrão, quer goste, quer não goste. Eu falo, eu publico, eu escrevo, eu denuncio. Não estou nem aí. Porque as obras das trevas eu não posso fazer e nem posso me calar. Eu tenho que falar, irmão. Se você está vendo roubalheira no lugar que você trabalha, você tem que falar, irmão. Tem gente que fala assim: não, pastor, eu não participo, mas calou a boca, ficou quieto. Aí eu sei que rola uma propinazinha ali, mas não mexo com isso. Mas não denuncia. Não é macho para falar contra. Nós precisamos denunciar as obras das trevas. Dizer o que é errado, dizer o que não se deve fazer, dizer como não se deve comportar. Agora tem que ser homem para falar e não fazer o que os outros fazem. Tem que ser crente. Porque tem um monte de gente que denuncia, mas depois faz. Denuncie as obras das trevas. Não pratique e diga que é das trevas. O macumbeiro chega para você e diz: Deus é o mesmo. Estamos juntos, Deus é o seu não, o seu é o capeta. O meu Deus tem nada a ver com isso. Meu Deus não aceita sacrifício. Meu Deus não aceita esse tipo de coisa que você faz, não. Denuncia a obra das trevas. Seja duro. Não vivam mais como quem vive nas trevas. Vocês são luz do mundo. Deus chamou para ser referência. Deus chamou para que os homens olhem para você e consigam chegar até Jesus. Esse é o nosso trabalho missional, irmãos. Somos referência. Paulo diz o que em 1 Coríntios 11:1: sede meus imitadores como eu sou. Nós precisamos ter coragem de dizer isso às pessoas. Me imitem. Eu estou imitando Jesus. Eu não sou igual a Jesus. Ele não era pecador, eu sou. Mas em todas as coisas eu estou aprendendo com ele. Então vem comigo. Vem comigo. Se o cara falar: não, estou indo lá na outra igreja, diz: não, não vai lá, porque eu quero ser o seu exemplo. Anda comigo. E por último, irmão, versículo 14. É um clamor. Esse versículo é um clamor. Cada um de nós. É o clamor que foi feito ao Vinícius aqui na sketch, representando a igreja. Desperta. Acorda.
Gente, acorda. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. O texto apela para um despertar em duas situações. Primeiro, ao morto espiritual, aquele que ainda não conheceu Cristo, entrega a sua vida para Jesus, desperta, deixa tudo, segue Jesus, abre mão. Em segundo, irmão, desperta, igreja, desperta. Você é a luz do mundo, você é exemplo para este mundo. Deus te colocou na sua primeira missão neste mundo, é levar os outros a Cristo através da maneira como você vive. E se lá na escola você é um péssimo aluno, você é uma péssima luz na escola. Se no trabalho você é um bom vagabundo, você é uma péssima luz no seu trabalho. Deus está dizendo para nós, irmãos, que nós precisamos entender que em todo lugar onde estamos, quer seja o que nós estejamos fazendo, nós somos luz neste mundo. Vocês sabem que o pastor de vocês aqui não gosta de ficar se gabando, né? Então eu posso contar aqui um testemunho pessoal. Fui almoçar esses dias com a minha esposa num restaurante. Peguei minha comida com a Samara e ela foi pegar com a Valentina. A Valentina come muito, então ela tem que pegar. E aí eu paguei com o meu cartão a minha e da Samara. Como um bom esposo, eu falei: agora você paga a sua. E ela pagou a comida dela. Quando eu olhei na minha nota do que eu tinha pegado, que a Samara tinha pegado, tinha dado o mesmo preço, quase, do que só o que ela tinha pegado. E eu tinha pegado duas coisas a mais para a Samara. Fomos almoçar no restaurante japonês, eu tinha pegado 2 temakis, para mim e para a Samara, a parte. E aí, quando ela entrou e ela colocou a folhinha assim, eu olhei: mas quanto você pagou na sua comida? Ela falou assim: na minha comida eu paguei 20 e pouco, 30 e pouco, coisa assim, 20 e pouco. Aí eu olhei na minha nota e falei: o meu, da Samara, os 2 temaki, deu quase o seu. Falei: a mulher errou. Só que a gente já tinha comido, mas aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei: não, tá certo isso. Eu voltei para a senhora com a nota na mão e falei: moça, dá uma olhada nessa nota. Eu peguei 2 almoços e 2 temakis, esse preço não está errado? Aí ela puxou a nota e disse: sim, está, eu marquei só uma comida. Eu falei: então, aqui estava a minha comida e da minha filha. Ela falou: mas eu não vi, então o senhor não colocou na bandeira? Não, eu falei: eu coloquei, mas a senhora não marcou. Eu falei: não, mas vamos fazer o seguinte, pega uma outra coisa e marca. Aí a gerente estava perto e falou assim: senhor, obrigado, mas não precisa, não dá para a gente fazer isso, fica por conta da casa. Ganhei o almoço. Na verdade eu não ganhei o almoço, eu ganhei uma consciência tranquila. Eu podia pôr no bolso, podia sair dali dizendo: dançou. O mundo é dos espertos. Vivam como luz do mundo. Seja pouca coisa, seja um troquinho errado, seja um pequeno probleminha que você acha que não vai, você pode testemunhar de Cristo às pessoas.
Quem sabe aquela mulher não estava precisando de um bom exemplo naquele dia. Enxergar na humanidade alguém que ainda se preocupa com os outros serem fraudados. Pense nisso. Deixe de viver as obras das trevas, ainda que você tenha que sofrer consequências por ser luz. Nós somos a luz do mundo. Amém? Quero terminar orando em cima do último versículo. Desperta, tu que dormes. Talvez você esteja meio lentinho, igual o Vinícius aqui no começo, trazendo muita coisa dentro do teu coração. Tudo aquilo que eles falaram aqui: inveja, fofoca, maledicência, frieza. Pense e confie que o Senhor tem condição de despertar a sua alma nessa noite. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Primeiro agradecemos pelo privilégio. Nós somos luz, Senhor, não por causa de nós, porque o Senhor nos transformou. Éramos trevas, Senhor, nós não vivíamos nas trevas, nós éramos. Coração perverso, longe do Senhor, é trevas. Coração que ainda não se encontrou com o Senhor é trevas. Nós fomos livres disso em Cristo. Te louvamos por isso, Senhor. Mas muitas vezes nós estamos ainda dormindo, flertando, ó Deus, com os pecados, querendo, ó Deus, viver como luz e amando as trevas. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem piedade de nós. Nos fortalece nessa noite. Que esse clamor, ó tu que dormes, desperta, Senhor, que isso entre na minha alma, que entre na alma dos meus irmãos aqui nesta noite, Senhor. Que entre na alma daqueles que ainda não entregaram a vida a Ti, que possam fazer nessa noite. Deus, nos dá nova vida, novo ânimo. Desperta-nos, ó Deus. Desperta-nos, ó Deus, da nossa vida de pecado, da nossa frieza espiritual, do nosso flerte com a vida antiga. Nos desperta, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a vencer vícios. Ajuda-nos, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos encha e nos fortaleça. Amado Deus, nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos, ó Deus, da Tua presença em nós e do Teu Espírito, para que a gente seja luz. Tanta gente aí fora precisa da gente. São tantas pessoas ao redor que precisam olhar para nós. Esse é o primeiro ministério que o Senhor deu a cada um de nós: sermos luz neste mundo. Nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus nos abençoe nessa noite.